E aí, torcedor tricolor? Hoje nós vamos rever uma época de ouro do São Paulo, 2005 Libertadores, oitavas de final contra o Palmeiras. E esse jogo nos ensinou demais, desde o jogo até a formação do elenco, a filosofia, a forma de jogar e até mesmo uma estratégia que o Paulo Autuori teve, que poucos comentaristas repararam, mas que durante o jogo foi primordial para a vitória do tricolor. Na primeira partida, no Palestra Itália, o São Paulo venceu a equipe do Palmeiras por 1-0 com um gol do Cicinho. Como o São Paulo veio para a segunda partida já com um placar, o Paulo Autuori entrou jogando com 3 volantes, Renan, Mineiro e Josué. E você vai entender porque que essa foi uma baita de uma estratégia. A gente vai analisando os lances aqui, lance por lance, vai ficar emocionado como a partida do São Paulo era incrível e a gente vai entender que estratégia foi essa que o Paulo Autuori teve, que foi genial. O elenco de São Paulo de 2005 era um elenco extremamente bem montado e baseado numa filosofia de jogo seguro, com muita marcação, com ataque rápido, mas principalmente com um jogo muito decisivo e experientes jogadores. Esse elenco foi montado mais ou menos desde 2003. Ele não foi um elenco montado para um campeonato, ele foi ganhando corpo e experiência. E ele foi um elenco montado em cima de uma filosofia de jogo, que era de um time seguro, experiente e decisivo. O time de São Paulo tinha jogadores que eram decisivos na sua posição. Nessa partida, por exemplo, a gente tinha Fabão e Lugano como zagueiros, que eram 2 excelentes zagueiros. Porém, eles não sabiam sair jogando com toques ali. Então, mesmo com um goleiro espetacular com os pés, que é o Rogério Ceni, você não vai ver nenhum lance que o Rogério saía tocando ali, seja numa falta ou num tiro de meta, jogando com os zagueiros. Simplesmente porque eles não sabiam fazer essa função, então o São Paulo não tentava fazer isso. Mas nessa partida, mesmo como esse lance agora que você viu do Mineiro cabeceando a bola na trave, que era sim uma característica que o volante pode exercer, a principal característica dele no jogo era essa aqui, ó, marcar, roubar a bola. Isso você vai ver ele fazendo tantas vezes nessa partida que é inacreditável. Hoje em dia isso é raro de acontecer com um volante de camisa do São Paulo. Roubar tantas bolas como ele roubou nessa partida. O próximo lance do São Paulo começo, você vai ver que o Josué, mais um dos volantes do São Paulo, tomou o drible e o Júnior já estava lá na cobertura. Algo que hoje em dia acontece ao contrário. O primeiro combate é do lateral, depois o volante chega. E nesse momento você vê que inverte o volante, como nesse lance, e depois o lateral tenta roubar a bola. Olha a marcação do São Paulo, não tem espaço. Olha como chega o atacante do São Paulo, não tem espaço. Era uma equipe que a filosofia era a marcação e o elenco foi montado para isso. E aí fica muito diferente de hoje, como existe uma filosofia e o elenco não é montado. Olha essa marcação. Não tem espaço, porque era feito para isso e jogadores foram contratados para isso. Então não tem espaço. Olha o Mineiro chegando. Olha a cobertura que tem na marcação. Olha o Mineiro, mais uma vez. Esse é o tipo de lance que hoje em dia é difícil da gente ver, né? Mas eu nem culpo tanto o Rogério Ceni hoje, porque hoje o Rogério Ceni tem Nestor e Igor Gomes para fazer a marcação, né? Então fica diferente. Olha esse lance do Rogério Ceni. Esse é um recado pro Jandrei, né? Que se é para tirar a bola, tem que chegar decisivo. Olha esse lance do Rogério. Contra-ataque rápido. Outra coisa que hoje em dia não tem mais no São Paulo atual, né? Porque não contra-atacar hoje parece que é impossível. Também era uma característica muito desse time. Como a gente tinha 2 laterais muito rápidos e 2 volantes muito rápidos, muito leves, era muito fácil contra-atacar, né? Hoje em dia também isso parece que não é a filosofia do São Paulo. Olha esse lance, roubada do Lugano e até uma tentativa de contra-ataque que acabou não dando certo, mas um jogo rápido. Também é uma característica que esse time tinha e foi montado para isso, né? Agora mais um lance com a característica desse elenco. Defesa do Rogério, a defesa fez uma linha de impedimento ali, estratégica, treinada. E olha o contra-ataque de São Paulo. São Paulo com menos jogadores, com inferioridade numérica, mesmo assim tentou e quase chegou ali. Levou um perigo, porque esse time não tinha medo de atacar não, independente de quantos jogadores tinha no ataque. Olha essa marcação, outra característica desse time. Não deixar o jogo, não correr risco, nem que tenha que fazer a falta. Olha mais um cruzamento, perigo. E nesse jogo São Paulo priorizou principalmente a defesa, já que já tinha feito o resultado na primeira partida.
quis fazer um jogo mais seguro possível e deu certo. Aí a jogada individual do Juninho, mas também sempre bem marcado. O Juninho, que disparadamente nessa partida era o jogador mais famoso em campo, né? O jogador mais galáctico. E mesmo assim não teve espaço nenhum. Olha o Lugano roubando todas as bolas. Tem gente que diz que o Lugano é um jogador agressivo, mas cara, se assiste o jogo dessa época, o Lugano roubava todas as bolas. Esse lance também é característico desse elenco. O Rogério Ceni jogando simples, é característico desse elenco, porque você vê que hoje em dia, dificilmente... Olha o Lugano mais uma vez aí, roubando mais uma bola. Dificilmente aquele lance ali do Rogério. Hoje em dia o Jandrei ia tentar pegar a bola, tentar sair jogando, né? E ele não tem essa característica para fazer isso, né? Na minha humilde opinião. Ele tem que jogar a bola para fora também, que nem o Rogério. Se o Rogério, que tem qualidade, jogava ela para fora, imagina o Jandrei hoje em dia, né? Mas aí mais uma vez, ó, o primeiro tempo foi totalmente do Palmeiras, mas o que mais chamava atenção era esse trio de volantes, mais uma vez Lugano, né, para variar, e a marcação muito forte do São Paulo no contra-ataque. Lugano de novo. Esse time era muito forte na marcação, não tinha jeito. E jogava assim, ó, no contra-ataque. Nesse lance o Danilo foi mal, acabou adiantando demais a bola. Mas é impressionante a defesa. Olha o Mineiro aí mais uma vez, como esse time marcava. E era uma característica que foi montada pro time jogar assim, né? Olha o Mineiro de novo. Que o Mineiro, ele não dá muito pra comentar, que o Mineiro, no São Paulo, ele foi fora de série, né? Ele era um talento como volante. E aí mais uma vez o Júnior fazendo uma jogada que era característica de pegar a bola e procurar ali o atacante que tá entrando na área, principalmente o Luizão ou o Grafite, e levava muito perigo. Agora já estamos no segundo tempo. Aí o jogador, o Cicinho, jogando também mais uma vez simples. Era um time simples, que jogava seguro, muito mais técnico do que o time atual, claro. Mas era um time simples. Olha o Mineiro aí roubando mais uma bola. Já perdi a conta quantas bolas ele roubou. O Mineiro tava muito fácil nesse jogo, por tá jogando ainda mais com o Josué do seu lado e ainda o Renan. Tinha 3 volantes. Daqui a pouco você vai entender por que tinha 3 volantes. Ainda não chegou nesse momento, que foi uma ideia genial aí do Paulo Tuori. Aí o Luizão desperdiçando um ataque. Olha lá, ai meu Deus, o Mineiro roubando mais uma bola. chega a emocionar ver o Mineiro roubando tanta bola assim, né? Mas é porque além de ele ser um cara muito talentoso, ele jogava com muita segurança, né? Jogar do lado do Josué. Ó, esse lance agora a gente vai entender por que 3 volantes. Josué já tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo. Uma jogadaça do Juninho ali, dominou uma bola na frente. Era o cara mais craque diferenciado do jogo e acabou sendo expulso. Porém, como o São Paulo já estava com 1-0 e a gente estava jogando com 3 volantes, não mudou absolutamente nada. A estratégia do Paulo Tuori era essa mesmo, que os 3 volantes jogassem firme, batessem se precisasse. Tinham que fazer falta mesmo, não tinha problema, já que a gente tinha 3 volantes, estava com o placar ao nosso favor, graças ao primeiro jogo. Então, depois que o Josué foi expulso, não mudou absolutamente nada nesse jogo. A gente ainda tinha Renan e Mineiro como volantes. O time só ia precisar, claro, segurar um pouco mais no ataque, mas não mudou absolutamente nada. Na verdade, São Paulo ficou até mais forte depois que foi expulso, porque o Palmeiras veio todo pra cima e nossa formação ainda era a mesma. A única diferença é que a gente tinha entrado com um volante a mais, em vez de 3 zagueiros, por exemplo. Ó, esse lance aí ficou claro, o Fabão rifando bola, o São Paulo jogando totalmente seguro, já que estava com o placar. E era essa característica, São Paulo não inventava. São Paulo sabia que tinha muita qualidade, mas tinha limitação na saída de bola e jogava simples. Lugano aí ganhando todas as bolas, ajudando no meio campo. E aí pra frente o São Paulo melhorou muito. Começou a dar muito trabalho pro Palmeiras, porque o Palmeiras se sentiu obrigado a vir pra cima, já que tinha um jogador a mais. Porém, esse jogador a mais era um jogador que estava sobrando quase no São Paulo. São Paulo estava com 3 volantes, estava sobrando ali. Então não mudou nada. Muito pelo contrário, São Paulo ficou mais forte. E é claro, a gente tinha Mineiro, como a gente viu aí mais uma vez, o Mineiro roubando bola. É inacreditável como o Mineiro não foi pra mim, como ele não foi jogador de seleção brasileira. Simplesmente por inexperiência dos treinadores brasileiros mesmo. Não é possível que um jogador que roubava tanta bola assim não foi jogador da seleção. Lugano mais uma vez, mais uma partida espetacular roubando. Danilo, um baita meio campo, né? Não tem nem comparação com os meio campos que a gente tem hoje em dia. É um cara que também jogou, todo lugar que jogou ganhou título.
Aqui na esquerda, o Lúcio aberto. Boa bola para ele. Palmeiras tentando aí um ataque de tudo que é jeito. Goleiro experiente, que sabe jogar no contra-ataque. É incrível como o Rogério gostava de jogar no contra-ataque, né? E hoje em dia é mais difícil dele jogar assim no São Paulo. Tá certo que, em defesa do Rogério, ele não tem esse elenco que o São Paulo tinha nessa época, né? Nessa época o São Paulo tinha um elenco muito mais forte, muito mais capaz de fazer. Hoje em dia, jogar no contra-ataque com o Igor Gomes, Nestor, é bem mais difícil, né, do que jogar nessa época. Agora começa a característica da bola parada. Júnior, Cicinho, da bola parada, também outro diferencial desse time de 2005. Você vê que esse lance, o Júnior consegue cruzar a bola ali no meio, uma bola perigosa. Na partida aí que nós enfrentamos esse dia contra o Flamengo, a gente teve mais de 15 escanteios e não cruzamos nenhum, certo, né? Que é uma diferença gritante. Ali você vê mais uma vez o Mineiro roubando a bola. Também o Mineiro, uma partida quase perfeita do Mineiro nessa partida. Mais uma vez Mineiro. Inacreditável. Como jogava a bola esse Mineiro, meu Deus do céu. Aí o Grafite, que foi disparado um dos piores jogadores, tanto que o Autori trocou ele. Um dos poucos lances do Palmeiras, que foi essa finalização, mas tranquilamente o Rogério pegou a bola. Ah lá, agora começa de novo aquelas cobranças de faltas que eu falei pra você. Olha o Cicinho cobrando falta. Olha a diferença de cobrança de falta dessa época, né? É outro nível. Hoje em dia a bola nem chega no gol, a bola bate na barreira. É alguma coisa que é por isso que o torcedor reclama tanto, né? A gente fala, ah, o torcedor é chato, mas o torcedor tem motivo pra reclamar, ainda mais quem viu esse time de 2005, quem viu o time de 92, 93. Fica difícil não reclamar quando você vê jogadores que, claro, são ótimos jogadores, mas que muitos desses jogadores nunca chegaram a jogar na seleção brasileira, nunca foram destaque na Europa, mas um elenco bem montado, um elenco com uma filosofia de jogo faz totalmente a diferença, né? Em vez de você contratar um monte de jogador que não sabe, por exemplo, sair tocando e colocar eles para tocar, né? Olha a marcação do São Paulo. Renan marcando. Rogério Ceni com tranquilidade, armando contra-ataque. Outro tipo de jogo, né? E outra coisa que chama atenção é que os jogadores que a gente aprendeu a reverenciar, como Mineiro, Josué, Cicinho, esses jogadores, Danilo, Souza, que era reserva, Lugano, eram bons jogadores, mas não estavam no auge da sua carreira, né? Eram jogadores que o São Paulo sabia achar, sabia entender a qualidade deles, e depois sim, depois jogando no São Paulo, eles viraram grandes jogadores de futebol aqui do Brasil. Olha esse lance, olha o contra-ataque do São Paulo. Contra-ataque Júnior, Tardelli passando, que tinha entrado no lugar do Grafite, e o Tardelli faz uma grande jogada, e aí o São Paulo já matou o jogo, né? Pênalti pro São Paulo, um time que sabia contra-atacar, que não tinha medo de contra-atacar, né? Eu fico pensando que a filosofia hoje do São Paulo seria segurar o jogo, esperar o time todo subir, o que não é uma filosofia errada, né? Mas é uma filosofia que talvez o time não consiga fazer. Aí jogador experiente, líder como o Rogério Ceni, sempre foi, matando o jogo assim que tinha chance. Nesse momento o São Paulo já estava classificado, né? Já estava com 2-0 no placar, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. O São Paulo foi muito superior, jogou até melhor no segundo tempo, porque o Palmeiras deu muito espaço depois que o São Paulo teve o jogador expulso. O Palmeiras realmente achou que ia ter vantagem, mas o jogador que foi expulso foi um que estava sobrando quase, não que não estava jogando bem. E aí no finalzinho, Cicinho, aí sim a qualidade de jogador. Cicinho, que era do Atlético Mineiro, um bom jogador, mas não jogava na seleção, não veio da Europa, era um jogador achado, quando o São Paulo era bom nisso, ele sabia encontrar talento no Brasil, encontrou o Cicinho, mais um talento, e aí o jogo já estava no seu finalzinho, já estava acabando, e esse jogo ensina muito. O São Paulo nessa época tinha uma filosofia de jogo, uma ideia de como queria jogar e montou um elenco para isso, focado nesse tipo de jogo. Um jogo seguro, vencedor de jogadores talentosos nas suas posições. E o Paulo Autori nesse jogo foi muito inteligente, já tinha vantagem do primeiro jogo, soube aproveitar. Colocou 3 volantes mesmo, não teve vergonha nenhuma de colocar 3 volantes jogando em casa. E mandou esses volantes marcarem e destruírem tudo.
E deu certo, claro. Um jogador acabou sendo expulso, mas você tinha um volante a mais praticamente sobrando ali. Não mudou nada, o Palmeiras veio pra cima e acabou tomando 2 a 0. Resultado agregado, ficou 3 a 0, fácil pro São Paulo. Uma boa época até do Tricolor, a gente tem que torcer, a gente tem que cobrar muito pra nossa diretoria montar elencos que os treinadores queiram mexer. Se o Rogério gosta de jogar com posse de bola, com saída, com jogadores tocando, é preciso que se monte um elenco pra isso. Porque hoje ele não tem o elenco que ele quer, claramente, né? Ele não tem os jogadores do estilo de jogo que ele queria jogar. Mas o importante é a sua opinião. Se você discorda com tudo que eu falei ou concorda, não tem problema. O importante é você deixar aí no comentário pra gente bater um papo sobre o nosso tricolor. Tamo junto, torcedor tricolor.